Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, né? O canal da Dona Cruz. É um prazer novamente estar aqui falando com vocês sobre um assunto que eu achei bem bacana, né? Por mais que a intenção do governo seja arrecadar mais, quem está ganhando nesse caso é o contribuinte. Eu estou falando sobre o programa de autorregularização lançado pela Receita Federal, que é um parcelamento de débitos existentes para essas empresas. Bom, mas antes de falar sobre esses parcelamentos, eu gostaria de pedir para que você curtisse esse vídeo, deixasse o seu joinha aí, para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas, aí impactando mais pessoas com esse conhecimento que é muito simples e é muito rápido de ser adquirido, né? Nossos vídeos aí têm uma média de 10 minutos. Se você não tem 10 minutos para adquirir um conhecimento sobre algo que vai te beneficiar, talvez você tenha que rever algumas coisas na sua vida, né? Bom, mas sem muitas delongas, eu gostaria de passar alguns dados antes de falar sobre o programa de parcelamento do governo, o autorregularização. Cerca de 33% do faturamento das empresas aqui do Brasil são pagos em impostos, né? Segundo o IBPT, esse percentual é gigante. Aí eu acho que se você trabalha e 33% está sendo revertido em impostos, tem algo muito problemático aí no nosso sistema tributário. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, que é a reforma tributária. E 33% do seu faturamento está indo para os impostos. É muito comum que as empresas tenham aí débitos tributários, né, que não conseguiram ou que por opção deixaram de pagar para ter um capital de giro, para depois tentar assumir aí esse passivo, até mesmo com o programa de governo. Tem empresa que deixa de pagar pensando que o governo vai lançar algum programa e isentar as multas e juros. E tem gente que simplesmente não tem o caixa ali, não consegue organizar o seu caixa para poder pagar o tributo. Lembrando que nós aqui da Cruz sempre recomendamos que você faça o seu orçamento, você faça a sua formação de preço considerando o tributo e a sua margem de lucro. Afinal de contas, a empresa que trabalha em prol de alguma coisa, que vende o serviço, ela precisa ter esse lucro, né? Senão a gente está falando de uma filantropia. Eu acredito que não é o caso de você que tem uma empresa para prestar serviço, né? Então é muito comum que as empresas façam isso, ou deixem de pagar porque quer, visando já um planejamento aí, uma proposta do governo, como aconteceu agora, ou tem gente que simplesmente não consegue na organização financeira. Qual que é o benefício hoje de manter a sua empresa regular, né? O governo ele fez na pandemia uma aquisição de crédito, que foi o Pronamp. Então você tinha uma facilidade de crédito para isso, porém somente para empresas que estavam ali com o faturamento totalmente declarado. Que a gente sabe também que algumas empresas deixam de declarar o faturamento e depois apresentam ali no banco somente o extrato ou propriamente uma declaração assinada pelo dono da empresa ou até mesmo o contador, né? Então o Pronamp era onde receitas declaradas, onde a própria Receita Federal já fornecia acesso ao banco, né? Na sua autorização, você tinha que autorizar claramente. Mas somente as receitas declaradas eram analisadas por essa empresa. Então, o benefício de você ter uma certidão negativa de débitos ou ter a sua situação fiscal limpa é realmente ter crédito bancário, ter ali um benefício de lei por ser um bom pagador e ter outros benefícios aí como com fornecedores e tudo mais, né? Você tem um know-how de benefícios que você pode utilizar para determinadas situações. Falando propriamente do programa da Receita Federal, que é o programa de autorregularização de débitos, ele foi lançado agora no dia 29 de novembro e você tem até 90 dias para poder fazer essa opção. Alguns dos benefícios para esse parcelamento de débito você vai ser isento e você vai ter a sua dívida isentada, ou seja, vai ser zerado os juros e mora de todo o seu débito tributário. Esse benefício ele é muito importante porque os juros ele acaba que onerando muito mais a sua dívida, né? Tornando ela muito mais cara e até dificultosa de ser paga, né? Então, se você tem e consegue fazer esse parcelamento, seria muito interessante. Esse parcelamento ele não está disponível para empresas do Simples Nacional
e para débitos que já estão inscritos em dívida ativa. Então, infelizmente, para essas empresas, esse parcelamento, essa autorregularização não está disponível. Mas, se você é uma empresa do lucro real e lucro presumido, você pode optar para ter essa redução de imposto. É um pouco mais... Existem algumas regras dentro dessa autorregularização que acaba dificultando um pouco, apesar do benefício, que é a questão de você pagar 50% à vista dessa dívida, né? Então você tem um desembolso muito grande agora e como a opção vai até fevereiro, você tem um desembolso muito grande de 50% dessa dívida, podendo parcelar o 50% final em 48 vezes. Calma lá, Thaís, explica de novo. Então, você tem uma dívida de X valor, para que você opte pelo pagamento, para que você opte por esse parcelamento, pela redução de 100% dos seus juros, você precisa pagar agora, no ato, à vista, 50% do valor dessa dívida, tá? Então, isso acaba dificultando um pouco, não sei se vai ser tão vantajoso para algumas empresas, mas essa é a regra do jogo e quem quiser optar vai ter que seguir essa regra. E o 50% final do tributo, ele pode ser pago em até 48 vezes. Uma das propostas legais que eu achei interessante para o setor é esse 50% inicial, né, essa parcela de entrada que você tem que dar, é legal porque você consegue compensar com prejuízo fiscal. Tá? Vamos abrir um parêntese, por quê? O que é prejuízo fiscal? Empresas do lucro real apuram o seu IRPJ e a sua CSLL através de lucro contábil. Você levanta um balancete e, em caso de lucro, você tem que fazer um IRPJ por estimativa, enfim. No final do ano, essa empresa ela pode dar um prejuízo contábil e esse prejuízo contábil é compensável tanto mensalmente com a apuração dos impostos ou, nesse caso, se você tem um prejuízo contábil, você pode compensar até 50% dessa dívida. Isso é muito legal porque geralmente um prejuízo contábil ele só pode ser compensado com a apuração do IRPJ e da CSLL do próprio mês ou do ano aí da empresa, tá? Então achei um ponto importante, porém fica só determinado aí para empresas do lucro real que tenham esse prejuízo fiscal de outros anos, beleza? Bom, então é isso, essa questão da autorregularização lançada pela Receita Federal. Como eu disse, a partir do dia 29/11 foi determinado essa lei e você tem 90 dias a partir dessa data para poder fazer essa opção de parcelamento. Lembrando que, infelizmente, empresas do Simples Nacional e débitos inscritos em dívida ativa não entram nesse pacote e você vai ter que achar um outro jeito aí de tentar fazer. Espero ter esclarecido a sua dúvida. Não esquece de curtir esse vídeo aqui para ele chegar mais longe e quem sabe mais pessoas aí poderem pagar o seu tributo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!